Vamos lá, pessoal. Corrigindo a atividade que eu passei para vocês na aula anterior, atividade sobre pirâmides, a primeira questão do vestibular da UVA, analise as opções sobre prismas e pirâmides. A primeira opção dizia que uma pirâmide com 8 arestas, ela tem 5 faces. A afirmação 2 diz que existe prisma com 15 arestas. E a afirmação 3 diz que existe pirâmide com 15 arestas. E claro, é para a gente dizer qual dessas três afirmações, ou quais dessas três afirmações são corretas. Vamos lá então. A figura abaixo, que vai aparecer daqui a pouco, ela vai nos mostrar o que é cada uma dessas afirmações que nós temos. Eu vou avaliar item a item para a gente poder observar qual é verdadeira e qual é falsa. Então a próxima imagem ela vai mostrar que a afirmação 1 é verdadeira. Se você pegar uma pirâmide de base quadrangular, você vai perceber que essa pirâmide de base quadrangular, ela tem 5 faces, que é a de baixo e as 4 laterais, e ela tem 8 arestas, sendo 4 arestas na base e 4 arestas laterais. Então a primeira afirmação é verdadeira. A imagem a seguir, ela vai mostrar que a afirmação 2 ela também é verdadeira. Se eu pegar um prisma de base pentagonal, você vai perceber que esse prisma ele tem 5 arestas em cada base, com mais 5 arestas laterais, totalizam então 15 arestas. Ok, então a afirmação 1 e a afirmação 2 são verdadeiras. A terceira afirmação, ela não é verdadeira. Ela diz que existe pirâmide com 15 arestas. Pessoal, a quantidade de arestas de uma pirâmide, ela é sempre um número par. Por que a quantidade de arestas de uma pirâmide é sempre um número par? Porque sempre a quantidade de arestas laterais é igual à quantidade de arestas da base. Então, se você pega dois valores iguais e soma, vai dar um resultado par. Com isso, então, a afirmação 3 é falsa. Logo, então, as únicas afirmações que são verdadeiras, a afirmação 1 e a afirmação 2. Portanto, a resposta correta é a letra D. Segunda questão do Enem de 2012. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir, e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Trata-se de uma pirâmide de base quadrada, de base quadrangular regular. Os vértices da base são A, B, C e D. O vértice E é o topo da pirâmide e o ponto M é o ponto médio entre os vértices B e C. O que o João, na verdade, ia descrever era esse trajeto aqui. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A até o ponto E, a seguir do ponto E até o ponto M, e depois do ponto M até o ponto C. Enquanto o João vai descrevendo esse trajeto, o Bruno vai fazendo o desenho no plano da base da pirâmide. Aí a questão pede: o desenho que Bruno deve fazer é qual desses 5 que aparecem logo em seguida? Nós vamos ter que ter uma visão 3D, a gente vai ter que usar projeção, enfim, é o que nós vamos fazer. Na imagem abaixo, eu vou traçar em verde o deslocamento descrito pelo João e eu vou traçar de vermelho a projeção desse deslocamento no plano da base, que vai ser feita então pelo Bruno. Nós vamos fazer ao mesmo tempo na pirâmide e ao mesmo tempo eu vou representando aí nesse quadrado que representa a base ABCD, eu vou representando nesse quadrado o deslocamento. Então vamos lá. O primeiro deslocamento era para ir do ponto A até o ponto E. Esse deslocamento para ir do ponto A até o ponto E é representado dessa maneira aqui. Você tem aí do ponto A até o ponto E em verde, a projeção no plano da base em vermelho. Aí você pode ver tudo, tanto como é que fica na pirâmide, como o que vai ficar representado apenas no plano da base. Depois do ponto E, ele vai para o ponto M. E você tem essa representação. E aí já dá para você suspeitar qual é a resposta verdadeira. Finalmente, do ponto M, ele vai para o ponto C. E claro, você observa que a resposta correta é a letra C. Então, o Bruno deveria descrever um trajeto idêntico ao que está representado na letra C. Terceira questão, da Unesp. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada
feita de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide terá 3 metros e que a altura da pirâmide será de 4 metros, o volume de concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide será... Bem, eu quero o volume dessa pirâmide então. Para a gente fazer o volume da pirâmide, eu tenho que fazer primeiro a área da base. Como a base é quadrada, ela será aresta ao quadrado. A aresta da base é 3, então 3 ao quadrado é 9. Desse modo, então, a área da base é 9 metros quadrados. Para o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base eu sei que é 9, a altura da pirâmide é 4 sobre 3. 9 vezes 4 dá 36, 36 dividido para 3 dá 12, portanto o volume de concreto necessário é de 12 metros cúbicos e a resposta correta é a letra A. Quarta questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Em uma indústria de velas, a parafina é armazenada em caixas cúbicas com lado cujo lado mede A. Depois de derretida, a parafina é derramada em moldes em formato de pirâmides de base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base medem cada uma A sobre 2. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a parafina armazenada em apenas uma dessas caixas, com ela, enche-se um total de quantos moldes? Ou seja, a parafina que você tem numa caixa, dá para fazer quantos moldes de pirâmide? Como você vai fazer esses moldes de pirâmide enchendo, você vai ter que comparar os volumes, já que capacidade é volume. Vamos lá então. A caixa cúbica, que o volume dela eu vou chamar de V1, como ela tem a aresta de medida A, o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então o volume da caixa cúbica, que eu estou chamando de V1, é A elevado a 3. Por outro lado, o molde piramidal ele vai ter a altura e arestas da base medindo A sobre 2. Daí então a área da base vai ficar aresta sobre 2 ao quadrado. Quando eu pegar A sobre 2 e elevar ao quadrado, isso aí vai dar A ao quadrado sobre 4. Isso aí é a área da base. Para o volume então, vou chamar o volume da pirâmide, do molde piramidal de V2. Então o volume vai ficar a área da base vezes a altura sobre 3. Com isso fica a área da base é A ao quadrado sobre 4, multiplicado pela altura da pirâmide, que é A sobre 2, dividido para 3. Quando eu multiplico A ao quadrado sobre 4 por A sobre 2, isso dá A ao cubo sobre 8. Tudo isso dividido para 3. Dividir para 8 e depois dividir para 3 é equivalente a dividir por 24, já que 8 vezes 3 dá 24. Desse modo, então, o volume do molde piramidal é A ao cubo sobre 24. Perceba, então, o seguinte. O volume 2, que é o volume do molde da pirâmide, é o volume 1 dividido para 24. Ou seja, o volume do cubo, que é o volume 1, é 24 vezes o volume do molde de pirâmide. Se o volume do cubo é 24 vezes o volume do molde de pirâmide, com a parafina que nós temos em um cubo, é suficiente você fazer 24 moldes de pirâmide. Então a resposta correta é a letra D. Quinta questão da uva. Uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 2A, tem o mesmo volume que um prisma, cuja base é um quadrado de lado A. Dessa forma, sendo Hzão a altura da pirâmide e Hzinho a altura do prisma, quanto equivale Hzão sobre Hzinho? Se eu sei que os volumes são iguais, eu vou ter que calcular os volumes e igualar. Esse é o raciocínio. Então a pirâmide cuja base é um quadrado de lado 2A, a área da base dela eu pego a aresta da base, que é 2A, e elevo ao quadrado. Então a área da base vai dar 4A ao quadrado. Isso é a área da base. O volume, que eu vou chamar de V1, ele será a área da base vezes a altura dividido para 3. Então vai ficar a área da base, que é 4A ao quadrado, vezes a altura da pirâmide, que é Hzão, dividido para 3. Já com relação ao prisma, ele tem na base um quadrado de aresta A. Desse modo, então, a área da base é aresta ao quadrado. A ao quadrado simplesmente. O volume desse prisma, que eu vou chamar de V2, é a área da base vezes a altura. Então vai ficar A ao quadrado vezes a altura, que é Hzinho. A questão fala que os dois volumes são iguais. Se eles têm o mesmo volume, você vai pegar V1 e igualar a V2.
Se V1 é igual a V2, então fica 4A ao quadrado vezes H sobre 3 é igual a ao quadrado vezes H. Cancele A ao quadrado, ficou 4H sobre 3 é igual a H. Eu vou pegar e fazer produto dos meios pelos extremos, então 4H é 3H. E como eu quero H sobre H, eu pego o H que está multiplicando 3, passo dividindo, pego o 4 que está multiplicando o H, passo dividindo. Desse modo, então, H sobre H é igual a 3 sobre 4. De maneira, então, que a resposta correta é a letra A. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade e eu continuo ainda no estudo de pirâmide com outra atividade ainda referente à pirâmide.